Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 30 de junho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. Governo prorroga por 2 meses auxílio emergencial, mas quer dividir pagamento em 4 parcelas. Matéria da Laís Liz e da Roniara Castilhos do G1 e da TV Globo de Brasília para iniciar o Resumo News desse 30 de junho de 2020. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, grande Paulo Guedes, né, anunciou nessa terça-feira, dia 30, que a prorrogação do auxílio emergencial irá acontecer, destinado, claro, aos trabalhadores informais e aos beneficiários do Bolsa Família, essa galera que já está recebendo. Segundo Guedes, a proposta é que sejam pagas mais 4 parcelas em 2 meses, que somarão R$600 por mês, totalizando R$1.200, né? R$1.200, enfim. O pagamento ele deverá ser feito da seguinte maneira, segundo o Paulo Guedes: R$500 no início do mês, depois R$100 no fim do mês, aí passou para o próximo mês, R$300 no início do mês e R$300 no fim do mês. Esse anúncio foi feito em uma cerimônia no Palácio do Planalto, que participou o Jair Bolsonaro, os ministros do governo, os presidentes da Câmara, o Rodrigo Maia, e o do Senado, o Davi Alcolumbre, além de parlamentares convidados e convidados especiais. Nessa cerimônia aí, o Bolsonaro assinou um decreto sobre a prorrogação do aumento. Enfim, depois do evento, o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, disse que o cronograma de pagamentos das novas parcelas ainda será divulgado, mas, segundo ele, o calendário já está pronto, só falta autorização do Paulo Guedes. Legal constatar que na semana passada o Bolsonaro fez uma transmissão no Facebook, igual ele sempre faz, né? Na qual ele disse que a ideia do governo era pagar mais 3 parcelas do auxílio, uma de 500, uma de 400 e uma de R$300. No Congresso, porém, os parlamentares continuaram defendendo o valor de R$600 e de pagar mais 2 parcelas. Mais cedo, nessa terça-feira, a colunista do G1 e da Globo News, a Ana Flor, hoje, terça-feira, informou que o governo havia decidido aceitar a proposta do Congresso e pagar mais 2 parcelas de R$600, só que ela não informou aí que estariam dividindo, né, parcelando essas parcelas. E teve discurso do Paulo Guedes hoje, nessa terça-feira. Ele falou sobre o Renda Brasil, abrindo aspas sobre o Renda Brasil: o Bolsa Família foi a junção de 2 ou 3 programas. Vamos fazer o mesmo, juntar 2 ou 3 programas e criar o Renda Brasil, Renda Cidadania, acima desse nível que está aí. E abrindo aspas pro Jair Bolsonaro: esse trabalho, essa maneira de buscar recursos no momento em que a pátria necessitava, é que faz com que nós nos orgulhemos de poder ajudar e despender meios para atender esses necessitados. Bom, então a gente espera aí que o auxílio seja realmente prorrogado, mas eu não sei se 2 meses são o necessário, né? Porque aí 2 meses seriam agosto e setembro, mas eu não acho que a gente vai ter condição de voltar às ruas em setembro, então vamos ver como é que vai funcionar. E a próxima notícia também é do G1. União Europeia autoriza a entrada de turistas de 15 países. Brasil está fora da lista. Os países da União Europeia aprovaram nesta terça-feira, dia 30, a reabertura das fronteiras a partir do dia 1º de julho aos turistas de 15 países. Alguns países tiveram acesso proibido, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Turquia e Rússia. Antes dessa mudança, só estavam autorizadas as viagens essenciais. Agora a lista dos autorizados para vocês que estão escutando, essa lista que vai ser revisada a cada 2 semanas. A lista inclui Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia e Uruguai, além da China. Mas aí o gigante asiático, a China, sob critérios de reciprocidade, informou o Conselho da União Europeia, Universidade Europeia, em um comunicado. Foram usados critérios de saúde, né? Os países de residência dos turistas e não a sua nacionalidade será o fator-chave para determinar se eles poderão ou não entrar na União Europeia. Então, por exemplo, brasileiro que mora na Coreia do Sul
vai poder entrar na União Europeia, porque é a residência. Mas o uruguaio que mora no Brasil, ele não pode. Os 27 países que compõem a União Europeia, o bloco econômico, eles não são obrigados legalmente a adotar a resolução, porém, se eles não fizerem isso, eles correm risco de ter as fronteiras com os outros países da Europa fechada. Portanto, eles dificilmente vão ter uma política diferente. Aí vamos lá, quais que são os critérios que a União Europeia está utilizando? O índice de número de novos casos de Covid-19 nos últimos 14 dias, né, por número de habitantes deve ser perto do europeu, então não pode ser muito mais igual no Brasil. A tendência de aceleração ou queda nos 14 dias anteriores e também a resposta geral à Covid-19, levando em conta as informações disponíveis, tipo aspectos de testagem, vigilância, rastreamento de contato, contenção, tratamento e notificação, assim como a confiabilidade das informações e, se for necessário, a nota geral das regulações internacionais de saúde. E aí os moradores dos países que não estão na lista não podem entrar na Europa, tirando algumas exceções. Essas exceções são cidadãos europeus e seus familiares, os residentes antigos da União Europeia e seus familiares e os viajantes que têm necessidade essencial ou precisam cumprir uma atividade essencial. Então, amigão, se você estava pensando em viajar para a Europa nesse momento, acho que não vai rolar. A próxima notícia também é do G1. Ministro Carlos Decotelli entrega carta de demissão. Matéria do Valdo Cruz e da Delis Ortiz da TV Globo de Brasília. Então, 5 dias depois de ter sido nomeado, o ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, entregou na tarde dessa terça-feira a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Ele que não tinha sido nem empossado na prática, né? Até a última atualização na reportagem do Valdo Cruz, o Palácio do Planalto não tinha anunciado oficialmente a saída do ministro nem o nome do substituto. E segundo informou a repórter Delis Ortiz, da TV Globo, a edição dessa quarta-feira do Diário Oficial da União vai ter um ato que tornará sem efeito a nomeação do ministro. Então lá no Diário Oficial da União vai ter um ato falando que a nomeação do Bolsonaro não valeu de nada, entendeu? Tipo, em vez de nomear e demitir, vão colocar como se não tivesse valido a nomeação. No fim da tarde dessa terça-feira, o assessor especial do ministro, Paulo Roberto, deixou o prédio do ministério e confirmou o pedido de demissão do ministro Carlos Alberto Decotelli. Ele afirmou que não teve acesso à carta entregue a Bolsonaro e disse que o Decotelli está visivelmente abalado com essa situação. E embora o Bolsonaro tenha publicado uma mensagem em rede social elogiando a capacidade do ministro, desde a noite dessa segunda-feira, o presidente já dava como insustentável a situação, a situação dele, né? Quais que são os pontos questionados no currículo do Decotelli? A denúncia de plágio na dissertação de mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, a declaração de um título de doutorado na Argentina que não teria obtido e um pós-doutorado na Alemanha não realizado. Então, 2 pontos. Quem participa do governo Bolsonaro é isso aí, né? É isso aí que a gente vê. Mas dá pra ver que o Decotelli, ele não faz parte da turma. Ele achou que ele fazia parte da turminha do Bolsonaro, mas ele não faz. Tanto que ele foi esculachado, ele foi humilhado durante 5 dias, né? Coisa que, sei lá, o Weintraub não foi em 12 meses. Então, tome cuidado aí com as suas amizades, galerinha. Nem todo mundo que você acha que é seu amigo é seu amigo. Fica aí a lição de vida. E a rapidinha de hoje, eu não sei se vocês repararam nas redes sociais do Jair Bolsonaro, mas enfim, a família Bolsonaro tinha adotado um cachorrinho da raça Pastor Maremano e tinha adotado, entre aspas, né, foi chamado de Augusto Bolsonaro, já tava com mais de 5 mil seguidores numa conta no Instagram, e aí descobriram que o cachorro tinha donos e que ele já foi devolvido, ele agora tá sendo devolvido de acordo com o blog do Sonar, do Globo. O animal ele ficou 12 dias com a Michelle e com o Jair Bolsonaro e foi justamente a publicidade dada ao animal que fez a família original identificar e localizar o Augusto. Augusto não, né? Não é esse o nome do cachorro, mas enfim, o importante é constatar que ele estava de coleira quando ele foi encontrado, então dava pra ver que ele tinha dono. E também, pô, dá um nome. Imagina você perde seu cachorro, encontra ele 2 semanas depois com o nome de Augusto Bolsonaro.
Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se você gostou também, segue a gente nas redes sociais, tanto do Resumo News quanto do Resumo ETEC. Se você estiver escutando no YouTube, ativa o sininho e se inscreve aí no canal. Se você estiver escutando em algum dos agregadores aí ao redor do mundo, você pode assinar o feed desse podcast e também o feed do outro podcast da família Resumo ETEC de podcasts, o República dos Bananas, que em breve tá de volta. Não sei quando, mas tá de volta. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!